Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir o Deus da sarça ardente que não se consumia. Muito bem, olá queridos, muito boa noite. Vamos então dar sequência à nossa meditação nas Escrituras Sagradas e vamos fazer uma oração para darmos continuidade diante de Deus, ok? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos diante de Ti, pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade de falar, de agir, de operar, Senhor, os Teus milagres, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade. Jesus, o Senhor tem toda a liberdade, Senhor, de operar e fazer com que a Tua palavra produza o fruto pelo qual ela foi enviada. Nós estamos diante de Ti, dependemos de Ti, pedimos, fala conosco, orienta-nos, conforta nosso coração e nos dá da Tua sabedoria e das Tuas obras. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Vamos então, neste momento, dar sequência hoje a Deuteronômio capítulo 29. Estamos iniciando Deuteronômio 29 e até aqui vimos de que a presença de Deus, ela traz para nós todo tipo de condicionamento para viver nas primeiras bases da segurança interna e do funcionamento cognitivo interno do indivíduo, né? O relacionar dele com o ambiente, o relacionar dele com a própria mobilidade, o relacionar dele com o funcionamento de alma, de coração, de espírito, de consciência e o ligar dele da cognição de consciência, né? A definição da razão realmente específica dentro das essências de Deus. Vimos também que a primeira essência bíblica do reino de Deus, das definições de Deus funcionais, é a presença. A primeira essência funcional que nós estamos estudando e analisando aqui é a presença de Deus. A presença de Deus lembrada. Quando a presença de Deus é lembrada, em qualquer que seja a área, circunstância e tema, pelo indivíduo e pelos indivíduos. Quanto mais indivíduos tem, quanto mais a presença de Deus lembrada, mais ele tem acesso a estabilizar, ou seja, a atuar os modos dele, mais da vida, mais da palavra e mais da modificação daquilo que poderia ser uma destruição para a vida de Deus. A essência da lembrança de Deus, ela traz o primeiro vínculo, é a porta que abre para todas as essências do reino de Deus. Vimos aqui os efeitos da lembrança de Deus e os efeitos da ausência da lembrança de Deus em Deuteronômio 28. E agora estamos iniciando que Moisés aqui começa a seguir, dando as instruções ao povo de Israel dos fundamentos dessas essências específicas que sustentam todo o viver, todo o mover e todo o fruto, né, o desenvolver do ser humano, do ser vivente. 29, então, vamos ler sobre a renovação da aliança, ok? Diz assim, ó. São essas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Moisés convocou todo Israel e ele lhes disse: Tendes visto tudo o que perante os vossos olhos o Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os vossos próprios olhos viste as grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecessem sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse o vosso pé e sandália. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos parar aqui. É muito interessante esse processo, né? De deserto, Deus está falando para Israel aqui, provas, ou seja, um período onde Israel não entrou diretamente, né? Saiu do Egito, foi direto para a terra prometida e já entrou na terra prometida, ficou no deserto. Mas nesse deserto não houve destruição, né? De
perca, corrosão de funcionalidade deles. Ou seja, o Deus que, mesmo num período de desafios, num período de provação, o que está dizendo aqui? Num período de correção, de ajuste, de mudança de definições mentais, porque Israel saía de uma vida de escravo para começar a se preparar a ser líder, né? Líder da sua terra, dono do seu espaço, do seu ambiente. Ele tinha ganho um espaço, uma terra prometida. Então agora ele iria cuidar, ele iria administrar a sua terra, o pedaço da sua herança. E isso faz com que a mudança e a diferença de cuidado, de forma de pensar, de forma de agir, ela é totalmente acentuada. E ali, então, preparada por Deus através do deserto. Mas o interessante é que mesmo em deserto, mesmo em desafios, mesmo em provação, diz aqui, 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecessem sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse o vosso pé e a sandália. Ou seja, o Deus que faz o ser humano passar por lutas, mas sem desgaste. E aqui está a diferença e aqui está o desafio que Deus tem, porque nós não temos o poder disso, quem tem poder é Ele. Passar por um deserto sem desgastar as sandálias, sem envelhecer as vossas vestes. O mesmo quando nós entendemos na passagem ali dos 3 jovens que passaram, diz a Bíblia, pela fornalha de fogo ardente, mas quando saíram não havia nem cheiro de fumaça. Como é que pode, né, o indivíduo passar por circunstâncias e passar pelo fogo e não ter cheiro de fogo? Passar por um deserto e não desgastar uma sandália, não desgastar uma veste. Porque Deus é o Deus, diz aqui, que preserva. A companhia dele preserva o indivíduo de sofrer desgastes, mesmo estando no meio da fornalha, mesmo estando passando no deserto. Ele é isento de sofrer desgastes. E isso aqui é extraordinário, porque as circunstâncias externas, elas afetam o indivíduo a ponto de automaticamente, naturalmente, ele já se entregar ao desgaste, né? Seja ele um desgaste físico, um desgaste espiritual ou um desgaste mental. Ele muitas vezes se entrega, quando ele pensa no desafio, no problema, na dificuldade, ele já se entrega para um nível de desgaste, porque ele limita, eu só posso até aqui, eu só consigo até aqui, eu só vou até aqui. Então, mais do que isso na mente do indivíduo, ele passa como se por um processo de estresse e desgaste. Mas quando a presença de Deus começa a dominar a nossa convivência, quando a presença de Deus começa a dominar o nosso dia a dia, Ele retira do nosso deserto, Ele retira da nossa vida o desgaste. Muitas vezes Ele pode não evitar o caminho difícil, Ele pode não evitar os desafios que nós temos, Ele pode não evitar a fornalha, mas Ele ensina-nos como não ser desgastado nela. Como não sofrer desgaste no deserto. Como não sofrer desgaste na fornalha. E como que é esse processo, né, de estar passando o deserto, a prova e não ser destruído? Aqui fala muito sobre Israel, mesmo sendo corrigido, o último capítulo, 28, final dele, passando por desafios por causa da própria disfuncionalidade, mas ainda assim Deus preservar. O que significa Deus preservar? Deus segurar em vida, Deus segurar com vida, com meios de plena funcionalidade saudável, capacidade de restituir e restaurar originalmente como se nada tivesse deteriorado sobre aquela questão. Fontes de restituição dentro do indivíduo. Como é que Deus faz isso? Como é que o indivíduo consegue, né? Ou seja, Deus faz o indivíduo passar e ser restituído como se nada tivesse alterado.
Essa é a esperança que Deus tem e o controle que Deus tem. Quando Satanás foi diante de Deus e disse, o Jó, eu posso tocar nele? Deus diz, você toca, mas não tira a vida. Quando todas as provas alcançaram Jó, diz a palavra que ele estava praticamente como um vivo morto. Mas o Senhor segurou ele em vida. Porque Deus tem a capacidade de segurar em vida quando nós continuamos colocando nas mãos dele toda a nossa existência, toda a nossa essência, independente dos desafios externos. Então aqui, depois que Deus revela através de Moisés, é possível ser abençoado, é possível receber todas as fontes de bênção no campo, na cidade, sobre os filhos, sobre os animais, sobre o empreendimento, sobre a cozinha, tudo que você faça. Mas também é possível, se a presença de Deus for esquecida, toda disfuncionalidade chegar. É possível tudo isso. Todavia, se a disfuncionalidade chegar, se as adversidades chegar, se tudo se acabar, Deus ainda está permitindo a disfuncionalidade, é só por uma correção de voltar a pegar a mentalidade humana, colocar no lugar certo para a renovação, para uma restituição, ou seja, uma definição de origem, respeitando primeiramente a presença de Deus, a lembrança e a convivência de Deus, e depois todo o demais trabalho dele. Então, Moisés segue agora, depois de falar de bênçãos e maldições, falando de renovação. Depois da correção de Deus, ele restitui tudo. Depois do processo que ele tem para despertar o indivíduo de que a lembrança dele em alguma área, em algum tema, precisa ser mais enfatizado, depois daquilo corrigido, Deus volta o nosso estado, o nosso destino, aquilo que precisa no lugar certo. Respeitamos o que ele queria? Respeitamos. Fizemos o que ele queria? Fizemos. Fomos lá, obramos o cuidado, trino, então ele põe paz no nosso ambiente, na nossa terra, ele renova, ele restitui. Então a gente passa pelo deserto, é corrigido, é redirecionado, é treinado nos modos de Deus e não nos nossos. E depois que está ajustado, alinhado a nossa mentalidade, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossas obras com ele, então ele vai e muda o estado e nossas sandálias não se rompem, nossas vestes não se desgastam, porque o Senhor sustenta a nossa vida mesmo em alta correção. Então aqui, começando o capítulo 29, Moisés diz, são essas palavras da aliança que o Senhor organizou. O Senhor ordenou a Moisés um pacto, um acordo de aliança, e que Moisés fizesse com os filhos de Israel, falasse para os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Moisés ajuntou todo o povo e disse, tendes visto tudo que perante os vossos olhos o Senhor fez primeiro na terra do Egito. Há uma diferença entre o que o Senhor fez na terra da promessa e o que o Senhor fez na terra do Egito. Na terra do Egito, ele enfatizou correções em áreas que estavam equivocadas, em mentalidades que estavam equivocadas. Deus mostrou para a mentalidade de Faraó que ele estava podendo muita coisa, mas não podia tanto assim não. Não era tudo não, era, né, uma parcela. Deus começou a mostrar para Faraó que sobre Israel, aquele povo não era daquela terra. Aquele povo era dele. Então o que acontece? Deus começa então a fazer o que? Tendes visto que perante os vossos olhos o Senhor fez na terra do Egito. O tempo da escravidão, o tempo do subjugamento, o tempo da limitação, Deus também está fazendo coisas. Entendemos melhor na última live sobre isso. Deus está mostrando também a diferença da presença dele nas adversidades.
E naquilo que mais mexe, mais toca, mais dói, é aquilo que a gente tem que orar mais, pôr na mão de Deus e falar: Senhor, o Senhor tem toda a liberdade de ser rei, definidor sobre esta área, sobre essa questão. E aí, diz aqui: tendes visto tudo que perante os vossos olhos o Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os oficiais de toda a sua terra? 3 coisas: o que Deus fez na terra do Egito, o que Deus fez a Faraó e o que Deus fez aos oficiais da terra do Egito. Fala sobre Deus ter dado um tempo, porque enquanto Israel estava no Egito, falava do seu Deus, vivia para o seu Deus, com toda dificuldade, mas Israel estava crendo na promessa que Abraão recebeu. Por isso que oravam esperando que Deus enviasse alguém para libertá-los. Então, o povo, os oficiais, o povo que vivia ali no Egito, ouvia falar desse Deus. Tiveram a oportunidade também de se interessar por esse Deus, mas não quiseram. Então, quando a correção vem, ela não vem sem antes Deus ter primeiro dado uma oportunidade. As 10 pragas que foram feitas diante de Faraó foi uma oportunidade de Faraó conhecer a mentalidade de Deus, de também se render e dizer: então, o seu povo pode ir, eu respeito o seu povo. Se o Senhor tem, o poder maior do que o meu sobre a natureza, sobre as essências, sobre os rios, sobre o planeta, então eu respeito esse Deus que tem mais poder que eu. Afinal, se ele tem mais poder que eu, então vamos respeitar. Mas a questão é que Faraó se achava no direito de resistir, incluso a Deus. E esse é o maior desafio, quando Deus começa a tentar trabalhar no coração, mostrar as maravilhas dele, mesmo num período de dificuldade, e o indivíduo não sabe interpretar as dificuldades. Não consegue interpretar as dificuldades, que se Deus está nos resistindo, se Deus está dizendo alguma coisa para nós, se Deus está, talvez como vimos nas lives anteriores, nos inabilitando em alguma coisa, em alguma área nós não temos tanta mobilidade, é porque o Senhor quer fazer do modo dele. Tem algum cuidado da parte dele que nós estamos deixando de fazer. E aí o que acontece? Deus começa a mostrar aqui e falar para Israel: olha, eu sou o Deus que passo pelas dificuldades, pelo deserto, eu passo pelo Egito, pelas coisas difíceis, permito para que vocês se voltem a mim. Mas eu seguro com vida quando eu quero manter com vida. E aí, com os vossos próprios olhos viste as grandes provas, sinais e aquelas grandes maravilhas. Então foram sinais. O deserto é sinal. As lutas são sinais. Tudo nos mostra aquilo que verdadeiramente, se Deus permite, é porque Ele está atraindo a nossa lembrança e a nossa atenção. Às vezes é lembrança de deixar Deus dominar um pouco mais o nosso espaço, dominar um pouco mais o nosso ambiente, dominar um pouco mais os nossos modos de ser, dominar um pouco mais a nossa percepção da presença dEle naquilo que já temos, percepção de que Ele está no nosso ambiente, se temos ambiente, se temos definição, se podemos descansar, repousar a nossa cabeça, já é muita bênção de Deus na questão. Que Ele tem controle de todas as coisas por nós. E aqui continua dizendo: mesmo a luta são grandes maravilhas, porque não foi brincadeira o tempo que Deus confrontou o Faraó. Não foi um tempo bom para Israel. Mesmo que era Deus que estava confrontando o Faraó, Israel a cada dia sofria um pouquinho mais, porque tinha que trabalhar mais, era mais escravizado. A guerra de Faraó com Israel não ficou pequena depois que Deus se apresentou. Então tem momentos que aquela tempestade, ela começa a crescer e ela não para.
começa a crescer a luta, ela não para, e a gente pensa, nossa, meu Deus, o que vai acontecer agora? Deus está fazendo grandes maravilhas, mesmo em tempestade. Deus está fazendo grandes bênçãos mesmo na luta. E é esse o desafio. Mesmo em desafio. E aí nós vemos quando a presença de Deus, o poder de Deus, e não é só quando a gente pensa para receber bênção, ah, que coisa boa. Mas entender que se Ele precisa atrair o nosso rumo, nossa direção de passos, de caminho, para onde nós estamos indo, o que nós pensamos, como é que está a nossa mente, como é que está a nossa forma de ver e considerar as promessas dEle, Ele vai enviar desafios tremendos, sinais de maravilhas, mesmo no meio de luta. E às vezes esses sinais é uma grande prova que vem. Que é para quê? Que é para nos provar, nos mostrar que Ele quer cuidar melhor de uma área. Se nós não estamos no melhor cuidado, Deus nos chama a atenção para isso. E aí, o que acontece? 40 anos, Deus fala para Israel, vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecesse sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse no vosso pé a sandália. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que soubeste que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, Deus dizendo aqui, no deserto, vocês se mantiveram realmente com a minha presença e com aquilo que foi o meu querer nas nossas vidas. Sem, diz aqui, comer pão, nem beber vinho ou bebida forte, para que soubeste que eu sou o Senhor vosso Deus. É interessante uma das opções que Deus fez, né? Não vou pegar Israel com todas essas 10 maravilhas, essas 10 pragas, já pôr na terra prometida, não. Eu vou escolher um deserto. Eu vou escolher um caminho que não tem mercado, não tem como sobreviver se não for com a minha dependência até a terra prometida. Não tem como sobreviver senão, a não ser depender. Por que Deus faz isso? Por que na correção, por exemplo, nos períodos de disfunções, como nós vemos no final de Deuteronômio 28, as maldições, parece que Deus se volta e o ser humano parece que ele vai se deteriorar, ele vai se romper, porque tantas provações ao lado dele que a estrutura dele se desfaz. Parece que ele vai morrer mesmo. Vai acabar tudo. Por que Deus envia a prova a ponto de parecer que vai acabar tudo? E aí Deus fala, no final, né, mesmo sem comer pão, sem beber vinho, vocês vão saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sustento. Em toda a provação, com toda a luta, com toda a base, como Jó, que ficou vivo por milagre. Vocês vão ver a diferença entre a parte física externa, que é impossível que seja sustentado, e eu sustento com o meu poder. Então, enviou Israel para o deserto, um lugar sem suprimento nenhum, todos os dias, e disse, eu vou sustentar. E Deus fez questão, né? Como uma mãe que dá de papinha para o bebezinho novo, recém-nascido, todo dia ali a papinha. Todo dia Deus mandava maná. Para mostrar e comprovar e fazer questão que Ele era o Senhor. Ele era o sustentador. Quando o indivíduo tem noção de que a primeira essência, ele entender que é Deus o sustentador, que por mais os recursos que ele tenha, por mais tudo que ele tenha, quem sustenta é Deus, quem mantém a vida, a origem é Deus, a presença de Deus é quem nos guarda. Quando o ser humano entende isso, quando o indivíduo entende isso, então, além dele, com a presença de Deus, ele passa, né? Passa deserto, passa fornalha, passa tempestade. Por isso que ele diz, as águas não te submergirão, nem os rios vão afogá-lo, nem o fogo te queimará.
nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor para te livrar. Quando nós entendemos que a presença de Deus, ela diferencia o indivíduo no deserto, na fornalha. Por isso que a presença de Deus, ela é a primeira essência em todas as instâncias geracionais. A primeira que precisa ser conservada é a lembrança de Deus, a dependência de Deus e o respeito à origem com Deus, porque é ela que sustenta toda a vida. Toda a vida e qualquer base da funcionalidade, da estrutura do ser humano, do homem. Então Deus está mostrando através de Moisés aqui, diz, eu permito. Se precisar, eu permito Israel passar a grande provação. A grande prova, eu permito. Mas eu faço Israel ficar vivo. Eu faço Israel viver sem desgaste. Não importa a provação. Eu permito a provação, mas eu sustento Israel com vida. Porque Deus, ele é o Deus de vida além da essência, além da matéria física. Por isso que a sarça ardia e não se consumia. Era um ministério de Moisés, Deus mostrando para ele. Eu vou te usar na natureza com as leis diferenciadas da natureza. Ardia a sarça e não se consumia. Deus podia manter em vida por mais as batalhas. E aí, diz aqui, verso 7, quando vieste a este lugar, Seum, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à batalha, mas nós os derrotamos. Agora, verso 4, vamos voltar um pouquinho aqui. Deus diz algo interessante, ele diz assim, até hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Que interessante. Foi para o deserto, mas diz aqui a palavra do Senhor. Até hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração para entender. Isso trata da forma cognitiva e mental nossa de entrarmos num deserto, entrarmos num desafio, entrarmos numa provação ou numa luta e não entendermos o deserto. A gente não entende nem como foi para o deserto, nem como entrou no deserto, nem o que está acontecendo no deserto. E nem por que estamos no deserto. O que é que Deus quer mudar no nosso deserto? Muitas vezes a gente não entende. E aqui ele diz, até hoje o Senhor não vos deu o coração para entender o deserto. Nem olhos para ver o que está acontecendo, nem ouvidos para ouvir. E é isso que a gente, então, mais ainda necessita da dependência de Deus. Se não entendemos o nosso deserto, se não compreendemos o porquê estamos no deserto, o que foi que nos aconteceu, mais da inclinação do nosso ser para Deus, com Deus e diante de Deus nós precisamos ter. Porque Ele não envia deserto à toa, simplesmente porque deu vontade, não. É para chamar a nossa atenção em alguma questão. É para nos levar a nossa mente para uma direção dele. E quando nós estamos com a mente na direção dele, por mais que passamos ao fio, né, dos desafios máximos, ainda assim ele prova que ele sustenta. Que ele sustenta. Ele prova que ele é aquele que dá a renovação, a continuidade da nossa vida por mais os grandes desafios ou processos de correção em nós e ao redor de nós. E Deus corrige não é só porque Ele não gostou, então Ele vai corrigir. Não, é porque Ele sabe que aquele caminho nosso está com uma escolha destrutiva. E se nós não renunciarmos à escolha destrutiva, aquela escolha vai nos romper no dia de amanhã. Aquela escolha destrutiva vai nos destruir no futuro. Então Ele prefere corrigir agora, gerar circunstâncias que nos provam claramente as escolhas destrutivas,
Porque uma vez que entendemos claramente que aquilo é destrutivo, nós não vamos escolher para o futuro algo com destruição, algo com efeito destrutivo. Então, as provações são para nos aproximarmos de Deus, né? E aqui o verso 9 segue dizendo: guardai as palavras desta aliança. Qual aliança? Deus mantém. Por mais a prova, mais a luta, mais a dificuldade, Deus sustenta. Deus não faz desgastar as nossas vestes. Deus é o Deus que está com paz, Ele trabalha na paz. Ah, mas eu estou numa luta que eu estou sem paz, então a gente tem que ir para Deus. Organizar nossa vida com paz. E o demais Ele nos acrescenta quando estamos dentro dessas definições do reino. Não vos inquieteis por coisa alguma. Aquietai-vos, descansai, né? Está em paz e vede o livramento do Senhor, sabei que Ele é Deus. Então diz aqui: guardai as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Se nós estivermos com a presença de Deus e reagindo com a presença de Deus, nós vamos cumprir tudo e vamos ter de Deus o bom desenvolvimento, que chama-se prosperidade. Bom desenvolvimento diante de Deus, para que prospereis em tudo o que fizerdes. E aí verso 10 diz: todos vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais, todo homem de Israel, os meninos, as mulheres, o estrangeiro que se acha dentro do acampamento, desde o rachador da lenha até o tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus, no juramento do Senhor teu Deus, que faz hoje contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te prometeu, e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus está dizendo aqui da aliança, Ele diz: olha, eu sou o vosso Deus, eu vou vos abençoar em todas as bênçãos, sorte de bênção. Se vocês se esquecerem da minha voz, da minha presença, se esquecerem que eu estou convivendo com vocês, se esquecerem de lembrar de mim, eu vou criar circunstâncias que voltem a lembrar. Eu vou gerar circunstâncias que vocês vão voltar a lembrar. Se mesmo assim vocês passarem desapercebidos, eu vou acentuar as circunstâncias para vocês voltarem a lembrar. Mesmo assim vocês passarem desapercebidos, eu vou permitir a minha ausência para isso ajudar vocês a lembrar de mim e voltar a lembrar. E aí o processo agrava, é mais difícil, é mais acentuante, mas vocês vão chegar até mim. E quando vocês realmente chegarem até mim, aí a luta cessa. Eu não vou deixar vocês morrerem, eu vou sustentar. Então uma coisa é Deus sustentar-nos porque Ele quer nos dar a bênção, né, nos providenciar da graça. Ou outra coisa é quando Ele nos sustenta, quando Ele decidiu uma grande provação. Um período de deserto, né? Ele agora preparar coluna de fogo, nuvem de dia, maná do céu e nos sustentar na provação. É mais milagroso ainda. Porque sustentar no deserto, a provisão ela é diferente do que abençoar na terra prometida, no lugar que já é abundância. Deserto, limitação, a dependência é maior, a proximidade é maior, a presença tem que ser real. De Deus conosco e de nós com Deus. Então aqui, ele diz: mas eu, por mais da correção, num período de correção, de disfuncionalidade, ainda assim eu sustento. Quem quer que sejam os meus filhos, eu sustento. Que interessante, né? Então aqui ele continua dizendo: todos vós, esse movimentar de Deus, tanto no tempo de bênção, como
mesmo no tempo de provação, é para todos. Ele disse, olha, todos estão perante o Senhor vosso Deus. Cabeça de tribos, anciãos, oficiais, autoridades, homens de Israel, meninos, mulheres, estrangeiros, os que se acham no acampamento, desde o mais simples trabalhador, rachador de lenha, ao tirador de água, os que estão entre todo o espaço de Israel, todos são movidos pelo efeito da minha presença. E eu vou trabalhando para estar próximo, para estar perto, para deixar minha presença e minha lembrança viva entre o povo de Israel. Ok? Nós vamos orar e agradecer e seguimos no nosso próximo capítulo. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos, Pai, pela tua presença, Senhor, no tempo de bênção, na terra de bênção e também no deserto. Nós te louvamos pelos teus sinais, teus livramentos, teu auxílio e principalmente a tua ajuda em nos fortalecer a lembrança do Senhor todo o tempo. Nós te agradecemos por tudo e pedimos, seja a tua palavra, a tua presença, aos quatro cantos da terra, em todo aquele que te clama, sobre todos aqueles que te buscam, sobre a humanidade. Nós declaramos tua presença, o teu agir, declaramos a tua liberdade trina, Senhor, o teu poder. Cobre cada um com teu sangue, Senhor, guarda-nos, livra-nos, protege de todo mal, toda força contrária nós desfazemos como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, declaramos fora em nome de Jesus pelo poder da palavra. Te agradecemos por tudo, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!